eu não levo o recado para casa. Quem me conhece também sabe que Deus tem trabalhado comigo de uma maneira que eu ainda não entendi. Aleluia. Mas nós todos sabemos que os sonhos de Deus, os planos de Deus, que às vezes são incompreensíveis para a gente, humano, eles se cumprem na nossa vida. 2024 tem sido um ano que Deus tem cumprido na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Promessas lá do passado. Irmão, eu tenho um testemunho da minha mãe, que ela, talvez eu já tenha contado lá no IPB, nessa congregação, que ela dizia que teve uma promessa de Deus na vida dela. Tira só um pouquinho do gráfico, por favor. Que durou 18 anos para se cumprir. Sabe o que é a pessoa esperar 18 anos? Tem hora que a pessoa, talvez ela tenha pensado, acho que não vai acontecer não, pastor. Mas tem promessa. Aleluia. Na minha vida, que já fazem mais de 50 anos. Mas Deus, Ele vai cumprir. A gente sabe que Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Eu trouxe uma palavra, irmãos. Mas essas palavras que eu tenho ministrado, elas primeiro vêm para mim. Glória a Deus. Eu busco um direcionamento. E quando eu fui lá no bosque, o Senhor me deu uma palavra sobre esperança. Aleluia, E era uma palavra que veio também para mim, porque eu precisava de esperança. Aleluia. E naquele dia eu descobri que o tema para esse ano da DPB era sobre esperança. Naquele dia, na hora de orar, o pastor falou: vamos orar. Chamou alguém para orar, que eu não lembro quem foi, que foi assim, ó, para orar sobre o tema desse ano de 2024 para esse ministério. Aleluia. E hoje, o que eu trouxe preparado, Deus já falou aqui. Eu estava aí sentado no começo do culto, pensando, estava pedindo misericórdia não dessa vez, mas eu estava pensando: Deus, será que é realmente para eu ministrar? Para eu sempre acreditei, né, que todas as pessoas, elas são chamadas, pastor, todas são escolhidas, né? Chamadas, preparadas para sear. Algumas optam por fazer, outras optam por apreciar o outro fazer. Às vezes é bom, né, ficar de cantinho assim, ó, só olhando. Eu sempre gostei de tocar na igreja. Eu sempre tive essa missão de tocar, mas eu sempre tive consciência que eu não fui chamado só para tocar. Eu não fui chamado só para ministrar na escola dominical, onde eu cresci por muitos anos. Às vezes eu não fui chamado só para limpar a igreja, só para abrir. Talvez eu não tenha sido chamado só para ser regente de um departamento da IPB. E agora, quando eu digo eu, estou dizendo você. Eu trouxe algo preparado, moço. E a pastora fez a leitura aqui oficial. Ela praticamente já citou muito do que eu tenho para falar. Então eu não vou repetir, mas se eu repetir, por esquecimento, porque o Espírito Santo permitir, vocês recebam aí, porque é confirmação. Eu quero falar sobre o alvo. Irmãos, Deus tem colocado um alvo para você. Você tem um alvo a ser acertado.
Porque ter um alvo para você não significa que você vai acertar sempre. É difícil acertar o alvo, não é? É difícil. Não importa qual a sua missão na igreja. Fala comigo assim, ó, flechas que transpassam quaisquer barreiras. Fala de novo. Flechas que transpassam quaisquer barreiras. Lá em Filipenses, irmãos, a gente encontra um entendimento sobre a busca constante pela meta celestial. Qual é a importância em ter um alvo na vida cristã? Quem é cristão, irmãos, tem que ter meta, objetivo, foco. Aleluia. Tem que virar um alvo. E você sabe qual é o alvo. O Senhor, Ele me deu essa mensagem depois que o pastor me chamou, né, que foi bem dessa semana, né? E eu vim com isso preparado, mas quando eu sentei ali, tem uma confirmação também, pastora, sobre o que você falou. Porque o Espírito Santo lá me disse que ele estava curando pessoas. Meu Deus. Deus, Ele hoje aqui está curando pessoas. Eu creio, Senhor. Na vida sentimental, Meu Deus. no emocional. Aleluia, Deus. O Espírito Santo hoje está trabalhando aqui, irmãos, desde a hora Oh, que você chegou. Aleluia. Porque ele já estava aqui, ó. Tu és bem-vindo. Na hora que eu estava sentado lá fora, Aleluia. ele já estava falando comigo lá fora. Não precisou nem abrir a igreja. Diz assim, ó, o alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo, vou falar por irmão, não fala para você mesmo. Fala comigo então. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Consegue entender isso? Você tem um alvo, mas esse alvo, ele não é simples de ser acertado. Ele pode ser difícil, também não significa que será para todos. Pode ser difícil de ser atingido. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas versões dizem: prossigo para o alvo pelo prêmio, ou seja, eu estou em busca de um prêmio da soberana vocação. Em algumas versões, João Ferreira de Almeida fala isso, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou pedir para algumas pessoas me ajudarem hoje, porque eu não vou ficar pregando sozinho não. Eu trouxe algumas palavras, elas vão representar as flechas. Então nós temos algumas flechas, porque é difícil de acertar o alvo, então a gente tem que ter mais de uma flecha, pastor. Não pode ter só uma, porque se você tem só uma e erra, aí fica complicado, né? Eu trouxe essa flecha aqui que vai ficar com a pistola. Trouxe essa outra aqui que vai ficar com a pistola. Não escolhi não, qualquer um aqui, tá bom? De repente, se a flecha da Roberta não for boa, não posso fazer nada. Ih, Roberta, você ficou com a flecha um pouquinho mais boa. Eu vou dar uma flecha com o José também. Pronto. Pode mostrar para eles, vocês também, todos aqui. Não tem problema não. Olha aqui, ó. Pode mostrar as flechas. A pessoa deve estar pensando assim, e agora? Mas para a pastora Bia. Então está aqui, ó. A flecha da pastora é a criação. Tem um ditado aí, irmãos, que diz que nada se cria, tudo se copia, né? Esse negócio é do capeta, viu? Não foi Jesus que falou isso, não. É, pastora Bia, você está na minha frente, só vou falar Bia agora. Irmãos, nós precisamos ter a condição, a capacidade de criar também.
Claro que a criação, eu já vou direto para a palavra, que eu vou esquecer até a introdução aqui, tá bom? Essa criação, ela tem a ver com Gênesis, né? Com a criação. É um plano de Deus, né? Para a vida de todos nós, não é só do cristão. Deus tem um plano para todas as pessoas. Ele tem um plano, né? Mas as pessoas, às vezes, elas querem se posicionar de maneira que não vão em busca daquilo que foi planejado para elas. Sobre o criar, nós precisamos, no mínimo, criar coragem, né, pastor? Hã? Vou falar só da coragem, não vou falar dos outros itens. Coragem. Irmãos, a gente precisa criar coragem. Coragem. Se nós tivermos coragem, aí nós vamos ter condição de adorar. Eita. Né? Adoração. Adoração é o que? Eu gosto de explicar as palavras, né? Adoração é a ação de adorar. Ação. Vem do verbo agir, né, pastor? Ação de adorar. A gente precisa adorar, ter a ação. Motivação, tudo que está ligado a isso. Quando a gente adora, a gente consegue ter ali, o pastor está falando ali sobre discernimento. O que é o discernimento? É o conhecimento aplicado em discernir. Aquilo que você precisar discernir, você tendo esse conhecimento, você vai conseguir avaliar o terreno em que você pisa, o terreno em que você está, o terreno em que você vive. Quando você vai atirar uma flecha, você precisa fazer uma avaliação de tudo que envolve, desde o seu arco, a sua própria flecha, o espaço, a como está o tempo, quem está do lado. Direção é a ação de dirigir. Dirigir é o que, irmãos? O irmão José veio dirigir o carro, né? O que é dirigir? Também é colocar em movimento, né? Você tem que ter atitude, você tem que pôr a adoração em ação de fato, discernimento, direção. Direção é dirigir a tua vida de maneira inteligente. Vou falar sobre isso depois. Vida corrida. Aí é a pastora Roberta. A pastora Roberta é a irmã Tatão. Fala aí, filha Tatão. Irmãos, vida corrida, tem dois assuntos sobre isso. Aqui na introdução, a vida corrida é aquela pessoa que, por exemplo, diz assim: minha vida está tão corrida. Coutinho, você pode pregar lá domingo? Minha vida está tão corrida. Tenho tempo para nada. Está tão feio o tempo hoje, parece que vai chover. Hoje choveu já. Está tão frio. E a outra palavra que eu coloquei aqui: misericórdia. Misericórdia. Mas, irmãos, Deus, através do Espírito Santo, irmãos, Ele consegue colocar fogo até na chuva, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Pode estar uma tempestade lá fora, mas aqui dentro tem que estar fogo. Glória a Deus. Aqui dentro tem que incendiar. Não se preocupa com a chuva, não se preocupa com o que você deixou em casa, não se preocupa com o amanhã. Se preocupa com o que Deus tem para você. Glória a Deus. Hoje. Com aquilo que Ele já falou que vai te dar hoje. Que não é amanhã, é hoje. Foco. Foco é sinônimo de determinação, de disciplina, de coragem, de força, de fé, de não olhar para o impossível. Deus é o Deus do possível, né? Mas Deus é o Deus do possível porque Ele faz o impossível ser possível. É impossível para a gente, né? Quando Deus é o Deus do impossível, irmãos, é porque Ele é o Deus do impossível para a gente. O que é impossível para a gente, para Deus é possível. É isso, tá? Esse foco, irmãos, é não ter pressa também. Deus, Ele tem algo para você hoje,
Mas aquelas promessas, aqueles sonhos que não aconteceram, que não é para hoje, não pode ter pressa. Vai acontecer, tem que esperar. Creio. Mantendo o que? A fé. Mantendo o que? O foco. A pastora Bia está com a palavra reino. O que é reino? O pastor aqui falou hoje, né? É um lugar de quê? Um reino de muitas moradas. Deus tem uma morada para você. É, glória a Deus. Se você acertar a flechinha lá na chave e pegar a chave, tem uma morada lá, tá te dando a chave, mas se você não pegar a chave para abrir a porta, vai perder a oportunidade. É um lugar de muitos aposentos, né, irmãos? Quem é que mora lá no reino? Quem que mora? Quem é o dono do reino? Pai. O rei, né? Esse foco, irmãos, a palavra foco, né? É um equipamento de iluminação, né? E esse foco que é de iluminação, ele deve e tem que estar no reino, não é na gente, no reino. Glória a Deus. Pode sentar lá embaixo disso aí. Repete comigo então. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Pois é. Samuel 20:20 diz assim, ó: eu atirei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Sabe o que significa isso? Significa que essa pessoa que atirou a flecha, ele está vendo o alvo. O alvo está aqui, ó. Só que ele atirou a flecha, 3 flechas, para o outro lado. Ele atirou para o lado, como se estivesse atirando para o alvo. Tem pessoas que às vezes ele tem um discernimento para saber qual o caminho certo, mas opta por atirar a flecha ao vento, ou seja, fora do alvo, distante do alvo, e de propósito, né? Não é porque a pessoa errou o alvo perto, a pessoa atira a flecha para fora do alvo mesmo. Ela fala: meu alvo é ali, o meu caminho é aquele, mas eu vou por aqui que eu acho que também dá certo. É complicado isso aí. Verdade. É aquela autossabotagem. A pessoa tem um entendimento, sabe o que é que Deus espera que ela faça, qual é a ação, qual o caminho que tem que ser seguido, mas a pessoa se autossabota. Meu Deus. A pessoa cria alguns obstáculos, né? E nós não podemos criar obstáculos, Meu Deus. porque lá fora, irmãos, há muitos obstáculos, né? Como já foi dito hoje aqui, lá fora o mundo está terrível. E tem pessoas que às vezes na igreja está criando obstáculos, e nós não podemos criar obstáculos. Nós precisamos atingir o alvo para quebrar esses obstáculos. Lembra do título que vocês falaram lá comigo? Flechas que transpassam o quê? Qualquer ou quaisquer barreiras. Então, essa flecha tem que cumprir a missão dela. Em Lucas, o livro de Lucas fala sobre a adoração. A adoração a Deus como alvo. Repete aí então: o alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Guarda isso na sua cabeça, não esquece. Lucas 4, versículo 8 diz assim, ó: Jesus afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Sobre essa flecha então da adoração que estava com a pastora Zita, é uma coisa muito clara, irmãos. Nós estamos na igreja e às vezes nós esquecemos de em quem deve estar o foco, né? De em quem. Em quem deve estar o foco? Naquele que é digno de louvor e adoração. Essas flechas, irmãos, que a gente às vezes não se atenta, né, com um determinado cuidado, com zelo,
elas encontram uma resistência, né? Por exemplo, pensa na flecha mesmo, no arco e flecha que tem um alvo. Quando você atira essa flecha, eu não sou atirador de flechas, não dessa, só das espirituais, daquela lá dentro. Mas dessa outra aí que é física, que é material terreno, quando a pessoa atira uma flecha, essa flecha ela encontra o quê? Uma resistência do quê? Do ar, do ambiente. Por exemplo, se tiver um vento muito forte, provavelmente tem que desviar, certo? É isso que é ser cristão com inteligência. É prestar atenção, quando eu disse lá no começo sobre o ambiente, em tudo que pode influenciar o teu ambiente de trabalho, em casa, com os amigos, na rede social. Por quê? Porque essa flecha ela encontra resistência e você tem que conhecer a distância do teu alvo para que você consiga impor nessa flecha a força necessária para ela, quando chegar lá no alvo, acertar o alvo e ficar fixada, né? Porque ela também não pode bater ali e cair. Está entendendo a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, nós precisamos avaliar a resistência. Efésios. Acertar o alvo nos propósitos de Deus. A importância sobre discernir a vontade de Deus e acertar o alvo. Então aqui vocês viram que tinha uma flecha aqui do discernimento, né? Porque o alvo, vocês esqueceram a frase? O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O pastor não está colando não, né, pastor? Estou colando. Glória a Deus. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo pode ser algo difícil, irmãos. A gente precisa avaliar o terreno mesmo. Avaliar o terreno, irmãos. Não sai gastando tuas flechas todas, não. Eu não sei quantas que você tem, mas não sai gastando todas, não. Porque na vida a gente desperdiça algumas. Não dá para falar de todas. Só dá para falar dessas que eu trouxe aqui. Eu trouxe 7. Porque eu sou músico, né, Bia? Vai de Lá até Sol. A, B, C, D, F, G. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Irmãos, aqui ó, Efésios, eu só vou ficar lendo, tá, irmãos? Efésios 5, 15 e 17. Sobre o discernimento, tá? Tenha cuidado com a maneira como você vive, que não seja como insensato, Meu Deus, mas como sábio, glória a Deus. aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Percebe que isso aqui, irmãos, corrobora com o que eu disse sobre você ter flechas e às vezes perder. Às vezes a gente nem é porque queremos, como aquele primeiro exemplo que a pessoa atirou a flecha para o lado, propositadamente. Não, às vezes a gente quer acertar o alvo, a gente busca acertar o alvo, mas a gente esquece de alguns detalhes. Às vezes a gente não observa o que? O ambiente. Às vezes a gente esquece que estamos em um ambiente hostil. E geralmente, quando estamos lá fora, estamos num ambiente hostil. É um ambiente que às vezes não é propício e que não nos favorece no nosso alvo, em atingir o alvo. Só que precisamos estar lá. Mas lá nós temos que ser o quê? O exemplo, o espelho. Aleluia, Deus. Lá as pessoas têm que olhar. Tem que olhar, irmãos, Glória a Deus. para a gente e ver o brilho. Aleluia. Cristão tem que ter a marca, Aleluia. Glória a Deus. tem que ter o brilho.
E Deus hoje vai fazer brilhar pessoas aqui. Igual a abertura da pastora. Quem me conhece já me ouviu falar isso também. Todas as vezes que eu vou numa igreja, eu falo: Senhor, que a minha ida não seja em vão. Verdade. Que eu possa ser um instrumento. Verdade. Ainda que seja só para eu tocar. Aleluia. Mas que eu consiga entregar meu culto. E que o Senhor ache graça a receber o meu louvor, a minha adoração. Porque nós só viemos aqui para isso. Verdade. E para mais nada. Aleluia. Que o Senhor ache graça em nós. Oh, glória. Que Ele consiga ver em cada um de nós Oh, aleluia. aquilo que a pastora Roberta falou. O amor. Aleluia. O amor com o próximo. Com o mais próximo ainda. E com o distante também, que é o próximo, né? Porque tem gente que às vezes não entende a palavra próximo. Acha que próximo é quem está do lado. Já vi gente falando isso. Meu próximo é quem está próximo de mim. É meu amiguinho, é minha mãe. A minha mãe é próxima de mim. Meu amigo José, né, José? Meu amigo. Aleluia. Bom. E nós temos um amigo comum, você sabia? É. verdade. A gente tem um amigo comum. É. Eu e o irmão José. Sabia, pessoal? Conheço. É, esse mesmo. A gente tem um amigo comum. E o que é mais bonito é que o amigo está aqui, né? Aonde você estiver, o teu amigo está com você. Não pode ter essa dúvida, né? Se é que alguém tem essa dúvida, eu acho que não. Aqui não, mas às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm dúvida. E há pessoas que às vezes acham que o Espírito Santo, que Jesus está só no ambiente do culto. Mas não. Lá no ambiente hostil, onde você tem que acertar o alvo também, atirar suas flechas e quebrar, derrubar, destruir suas barreiras, Jesus e o Espírito Santo está lá com você. Aleluia! Você não tem que ficar esperando só chegar o dia do culto para chegar na igreja e pedir oração. A gente tem que pedir oração, não é? Não orou aqui, a pastora não levantou um clamor hoje aqui. Tem que ter oração, tem que ter o clamor. Mas lá no ambiente hostil, a gente também tem que ter a fé de que o Espírito Santo está conosco. Todo tempo, todo momento. Vou correr aqui para poder dar tempo de falar e terminar. Provérbios diz assim, ó: Deus guia nossos passos para acertarmos o alvo, como Deus guia nossos passos na direção correta. Então, o irmão José diz aí, ó, diz comigo assim, ó: o alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Pode, né? Só que quando a gente tem a direção do Espírito Santo, aí não tem erro. Porque o irmão José, ele pega lá o volante e erra o caminho. Tem um negócio que chama GPS para não errar o caminho, né? Mas o GPS tem levado pessoas para caminho ou por caminhos mais distantes. Nem sempre é pelo caminho mais perto, nem sempre é pelo caminho mais coerente. Mas aqui em Provérbios 16 e 9 diz assim, ó: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Glória a Deus. Então, todas essas palavras que eu trouxe, todos os exemplos estão com embasamento bíblico. Eu estudei, pedi discernimento, direção, para ter algo para trazer para vocês. O Espírito Santo falou sobre alvo, foco, objetivo, metas. Irmãos, às vezes a gente começa a dar ouvidos. Outro dia, em outro lugar, não sei se foi na DPP, eu falei sobre isso também, de outra forma, é claro. Mas às vezes a gente começa a dar ouvidos
pessoas, palavras, conselhos que se sopram ao seu ouvido. E nem todo conselho é bom, né? Eu falei sobre isso outro dia porque alguém também tem o hábito de falar assim, se conselho fosse bom, se dava, se vendia, né? Só que tem um embasamento bíblico, né? Porque Deus é conselheiro, né? Deus é conselheiro. A gente tem vários exemplos de conselhos de Deus na Bíblia, para homens que estão lá na Bíblia, para mulheres que estão na Bíblia, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, porque às vezes dá atenção a um aconselhamento que não é de Deus. Por isso que você tem que ter o discernimento, tá? Quando você dá atenção a um conselho que não é de Deus, a tua flecha que você está tirando, ela começa a desviar do alvo. Ela começa a perder força. É desviar e perder força ao mesmo tempo. Quando você menos espera, talvez não consiga mais se levantar. Sobre a direção, a gente tem um exemplo na Bíblia, né? Que Deus direcionou Davi, né? Para o alvo. Qual é o teu Golias que está lá fora? Que você precisa acertar ele. A gente é bonzinho, prega, leva a palavra, mas tem Golias que precisa ser derrubado, aniquilado. E você precisa acertar o alvo. O alvo de Davi era Golias. Tinha um ambiente também. Tinham forças contrárias. Mas com a direção de Deus, direcionado por Deus, Davi teve a inteligência, o discernimento de como que deveria proceder. E é um exemplo que nós temos que ter para a nossa vida. Timóteo dá exemplo sobre correr para o alvo. É a vida cristã versus a corrida em busca do alvo. Agora é a segunda parte lá, pastora Roberta. Não é o crente tatão, que tatão corrida. É a corrida da vida. E aí está o exemplo aonde? Timóteo 4,7, pastora. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Na NVI diz, terminei a corrida, porque a carreira é o ato de correr também, né? O exemplo de Paulo, quando fala da carreira, ele fala da nossa carreira no caminho cristão. E o que é caminhar? Ainda que você caminhe devagar, é ficar parado, irmãos? A carreira é ficar parado? Sim. Eu estou na carreira. A carreira, eu estou no caminho. Eu estou na jornada. No processo. E esse processo, né, ele precisa ser de forma que você consiga terminar com êxito. Quem é que quer correr e ficar pelo meio do caminho? Ninguém. Tem outro exemplo sobre o tropeçar, tá? Vou falar para vocês. Eu trabalhei com uma pessoa na década de 90, meu amigo Cláudio. Meu amigo Cláudio falou assim: Coutinho, eu vou correr essa Silvestre. Vou correr porque eu vou casar e aí eu vou ganhar o prêmio. Eu falei: Cláudio, você vai correr? Mas qual ano? Esse ano ainda. Rapaz, crente, hein, irmãos? Mas por que você vai correr? Não, preciso ganhar São Silvestre. Vou fazer a campanha. Vou fazer uma campanha para ganhar São Silvestre. Mas, Cláudio, tem pessoas que vêm de Quênia, que estão se preparando há anos na carreira. É o ambiente, irmãos, hostil. Às vezes o ambiente não favorece. Lá vai o Cláudio. Ganhou da família da noiva um tênis. Não pode falar a marca, porque está gravando. Você já sabe qual é a marca, né? Aquele que não é barato. Aquele tênis lá, que sempre foi caro, desde sempre. Aquele que eu acho que eu nunca tive. Ganhou um tênis, um relógio profissional. Se inscreveu e foi correr a São Silvestre, irmãos. E aí chegou São Silvestre com no final do ano.
Quem lembra de década de 90, estou falando de 90. Né? Aí chegou no outro ano, todo mundo volta ali da férias coletiva, pastor. E aí aparece o Cláudio. Todo murcho. Todo quietinho. Ele era todo feliz, sorridente, porque ele ia correr até São Silvestre. No final do ano ele estava com uma alegria só. Aí tinha que ter alguém para perguntar, né? E aí, Cláudio? Como é que foi a São Silvestre? Chegou no final? Todo mundo acompanhou, né, na televisão, quer dizer, quem acompanhou e viu que ele não chegou no final e que não foi o primeiro, né? Naquele ano, né, a gente sabe, foi outra pessoa que ganhou. Aí ele falou assim: rapaz, minha noiva ficou lá na Paulista, com a família dela, tudo esperando lá. Mas chegou o primeiro, o segundo, o terceiro, pastora, e o 10º. E o Cláudio não chegou, irmãos. Meu Deus! É engraçado mesmo, mas é triste. Ele ainda dá risada, mas chora. Muito triste, irmãos. Não chegou. A família foi procurar o Cláudio. O Cláudio desmaiou na subida da brigadeira. Meu Deus! Acharam o Cláudio no hospital, sem o tênis e sem o relógio. Isso é história verídica, irmãos, é fato. Eu conheci o Cláudio, era meu amigo Cláudio. E nós tínhamos um amigo comum. Mas o alvo dele estava lá posicionado. A flecha, Cláudio, ali é o alvo. Não, eu vou atirar para cá, que eu vou ganhar o prêmio. Irmãos, buscou o prêmio errado. Eu quis aconselhar o Cláudio, que era meu amigo. Eu até aconselhei em algumas coisas, mas ele me deu ouvidos. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente tem que saber quem é que ouve. A gente não pode ouvir para todo mundo, mas você tem que ter o discernimento para saber quem é que está no mesmo objetivo, no mesmo foco, na mesma visão. A pastora hoje falou sobre a visão da CPD, como que é para as pessoas, como que a família é a DPB, como que busca a oração, o clamor, como se preocupa com as pessoas. E eu já vivi isso aqui, desde que eu cheguei, desde que eu conheci vocês. Então eu posso falar sobre isso, porque eu não congrego na DPB oficialmente, né, pastor? Aí, você não sabe, ele não sabe que ele não congrega. Oh, meu Deus, você quer avisar. Olha você. Vamos para a conclusão, porque já passou o tempo ali. Depois da vida corrida da pastora Roberta, vem um foco. Do irmão José estava com a plaquinha foco, está aqui a plaquinha foco. Que ele guardou aqui a plaquinha, não sei porque ele insistiu da plaquinha. Eu dei de presente a plaquinha, ele devolveu a plaquinha. Diz comigo assim, ó. O alvo. O alvo. O alvo pode ser difícil de ser atingido. Pode ser. Talvez não seja. Pode ser. Em alguns momentos até é, talvez, né, para algumas pessoas. Manter o foco e acertar o alvo espiritual. Agora não é aquela flecha que eu falei lá não, hein? Agora é a coisa espiritual. O Espírito Santo, desde que a gente chegou aqui, está falando. A pastora falou já sobre coisas que Deus mostrou. E a gente precisa manter o foco no que Deus está falando através também da palavra. O que Ele falou através dos louvores. Porque todas as coisas que foram ditas aqui hoje, irmãos, estão ligadas. Estão ligadas aqui e lá também. Mas tem um complemento. E a gente precisa estar atento, focado, para entender o que o Espírito Santo está falando com vocês e comigo. Porque ele começou a falar comigo lá, ó, quando eu comecei a preparar isso aqui. Que dia foi, pastor, que você me mandou mensagem? Essa semana, que dia? Quarta? Mais ou menos. Vocês sabem, pastor? É engraçado, o pastor nunca manda mensagem. Aí tinha um áudio lá, né? Eu falei assim, olha, a pastora Di mandou mensagem. Escutei, a pastora tá com a voz estranha. Era o pastor com a voz grave dele. E aí eu aceitei, irmãos. Falei, pastor, tá perto, né?
E às vezes tem coisas que o Espírito Santo já está tocando na gente. E aí quando você tem um convite, você já tem alguma coisa ali. Mas dessa vez não, moço. Dessa vez Deus já vinha me tocando em algo que ainda está por vir, que não vai ter spoiler, pastor. Não adianta melhorar com isso aqui, não tem spoiler. Ó, o que a gente precisa fazer para manter o foco? A gente precisa tampar algumas brechas. A gente precisa tirar alguns vazamentos. Sabe agora, nesse tempo de chuva, pastora? Tem casas que às vezes tem uma goteira, não tem? Já viu aquela casa que tem uma goteira? E aí você fica ali, ó, aquele negócio parece que não incomoda, mas José, é só um pinguinho assim, ó. Você coloca um baldinho, um paninho e está resolvendo. Aqui, irmão, estou falando do foco espiritual. Aleluia. Quando você perde o foco, ainda que seja por um momento, que caia só uma, duas, às vezes 3 goteiras, e você vai se acostumando e não tapa aquela brecha. Aquelas goteiras vão virando uma poça d'água, e aquele seu paninho começa a ficar encharcado. O Espírito Santo está falando com você. É uma parada, mas eu estou sentindo que tem pessoas precisando ouvir isso, pastor. Aleluia. Aquele paninho encharcado. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Glória. Louvado seja. Glória. Aleluia. O Espírito Santo me mostrou agora, Aleluia. lá naquele ambiente hostil, Aleluia. ele foi torcer esse paninho aqui, ó. Aleluia. Toda água, Aleluia. toda água que não é para estar lá, ele vai limpar. Aleluia. Glória a Deus! Quando você chegar hoje na sua casa, Eu creio. essa goteira já foi eliminada. Glória. Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso. Manter o foco. Manter o foco. Vou pedir para a pastora Roberto e o irmão José voltar aqui com a plaquinha dele. Aleluia. Diz assim, ó: o alvo pode ser algo difícil de ser atingido. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Isso. O irmão José dirige o carro, né? O carro tem alguma coisa que faz mover. O que faz mover o carro? Além do combustível. Porque tem motor e tem combustível. Você leu aqui? Motor? Hã? Não leu, não? É. Motor, né? O motor faz mover o carro, né? Mas é claro que tem o combustível, o óleo, a água, tudo. É um complemento, irmãos. Pneu, eixo, tudo. Rolamento, tudo. Tudo faz mover. Eu falei hoje aqui na introdução que a gente precisa ter ação, né? Movimento, fazer, mexer, pôr em andamento. É como se fosse um carro. Você tem que ter um complemento de coisas. Mas uma coisa fundamental para que você consiga manter esse foco e dar movimento nas coisas espirituais é os joelhos no chão, Glória a Deus. as mãos estendidas, Aleluia. para que as bênçãos sejam recebidas. Creio, Senhor. Às vezes o coutinho está esperando bênção, mas esquece de se ajoelhar, porque toda a honra e toda a glória de quem? É dele, irmãos. Nós precisamos reconhecer que somos pequenos, mas ao mesmo tempo em Cristo somos grandes. Aleluia. Porque Deus, Ele é aquele que também nos honra.
Ele é aquele que nos levanta. Ele é aquele que torce o pano úmido, molhado. Ele é aquele que te ajuda a tampar as brechas. Glória a Deus. Mateus diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Está aqui também, pastor. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quais coisas o texto diz, irmãos? Você está pensando que é fácil atirar a flecha, terminar a carreira, guardar a fé? É para ser difícil mesmo. É por isso que você, pastora, foi escolhida, preparada, capacitada. Não é todo mundo que foi. Tem pessoas que a gente sabe que vão tropeçar, que até vão correr. O Cláudio, mas não vai chegar. Porque tinha um alvo e de propósito escolheu atirar a flecha do outro lado. Uma coisa é quando a gente tropeça e não cai, porque o Espírito Santo vai lá e segura. Você está no caminho. Outra coisa é quando você põe o pé fora do caminho. O pé fora do caminho. São duas coisas diferentes. Tropeçar no caminho, pôr os pés fora do caminho, cair fora do caminho. Quais coisas? O texto de Mateus 6 fala. Ele fala sobre comida, alimentação, bebida e vestimenta. É isso que não vai faltar para você. Não vai faltar o que você beber, não vai faltar o que você comer, não vai faltar o que você vestir. Pode ser que outras coisas faltem, mesmo você buscando o reino, mesmo você atirando suas flechas todas no alvo. Pode ser que falte alguma coisa, mas a gente não deve fazer o quê? Murmurar. A murmuração é algo que às vezes a gente nem percebe que está murmurando. Está tão frio, está tão sol, irmão. Foi Deus que mandou a chuva. Até a goteira que você às vezes reclama, hein? Mas está caindo uma goteira ali que incomoda. Só que a chuva foi Deus quem mandou. Glória. Aleluia, Jesus. Repete então, o alvo pode ser algo difícil de ser atingido? O alvo pode ser algo difícil de ser atingido. Mas não é impossível. O alvo pode ser algo difícil de ser atingido, mas não é impossível. Glória a Deus. Você precisa então analisar o ambiente em que você está, e atirar todas as suas flechas no alvo, ainda que essas flechas encontrem resistência, ainda que as forças do mal tentem desviar o caminho, ainda que o vento, ainda que as tempestades mudem o trajeto, você tem que manter o foco, sua meta, seu objetivo. Levanta a plaquinha, pastora, da criação. Porque quando nós criamos coragem para a adoração ao único que é digno de receber, nós adquirimos o discernimento para a direção da nossa vida na jornada e na carreira que aqui está corrida, mantendo o foco no alvo, cumprindo cada meta para atingir o objetivo que é o reino. Com a pastora Bia está o reino, lugar de muitas moradas, onde Deus reservou algo
uma casa, uma morada para cada um de nós. Glória a Deus. E o reino é o nosso alvo. Aleluia. Mantendo o foco, mas tirando o foco e colocando o foco Oh, aleluia. onde tem que ser colocado. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Jodiel, pode baixar as plaquinhas, irmãos, fazer uma oração. Se você Aleluia. Glória a Deus. sabe que tem uma brecha a ser fechada, Meu Deus. se você sabe que tem uma goteira pingando, bem pouquinho, Glória a Deus. mas que ela pode encharcar